No ar, começando mais um programa casual aqui pela CWB-TV e também em tempo real pela CWB-TV.net. E hoje o nosso programa é saúde, mas saúde com estética. É um pouquinho complexo? É, mas o Dr. Richard Luzzi vai nos explicar porque ele trouxe um lançamento para o Brasil e vai falar sobre crescimento. Olha, gente, crescimento, pequena estatura, você que é pequenininha, mas não é só estética não, tem a questão de saúde também. Você pode crescer de 5, 8, 12 centímetros. Tá curioso? Vem com a gente aqui na CWBTV.net e vamos conversar com o Dr. Richard Luzzi, médico ortopedista, especialista em reconstrução e alongamento ósseo. E é esse assunto que nós vamos falar? É isso mesmo. Vamos começar falando, doutor, o que é dismetria? Dismetria, a origem da palavra é do grego. Do grego. Quer dizer diferente, metros, né? Metria vem de metros de comprimento. Então, são as diferenças de comprimento entre os lados, basicamente, entre as extremidades, né? Isso pode ser tanto em membros superiores, os braços, quanto também membros inferiores. E as dismetrias em membros inferiores, elas são, do ponto de vista funcional no dia a dia, causam muito mais implicação e dificuldades para poder executar algumas funções do que nos membros superiores. Então, a maior parte das pessoas submetidas a correções de dismetrias são nos membros inferiores. E como que é esse novo material que chegou agora no Brasil, que será utilizado para as reparações ósseas? Então, se trata de uma haste. Essa haste é um dispositivo que é colocado dentro do osso. Dentro dessa haste, a gente tem aqui, depois eu posso... Esse implante eu posso mostrar depois alguns detalhes. Ela tem um motor dentro da haste e existe um sistema que é acoplado a essa haste, não fica nada para fora da pele, é tudo por pequenas incisões e colocado dentro do osso ou embaixo da pele, e aí o paciente consegue ativar essa haste externamente, sem ter nenhum tipo de contato, por um aparelho. Ele fica com esse aparelho, leva para casa depois da cirurgia. E aí que facilidade! E aí isso depois, depende da velocidade, da programação que a gente estipular, de acordo com cada caso. Ele pode fazer isso 2 vezes ao dia, é muito rápido, questão de minuto. Você consegue ganhar incrementos de 0,25 milímetros cada vez que você ajusta. Então, se você imaginar que a gente realize 3 vezes ao dia, a cada 15 dias o osso ganha cerca de 1 centímetro de comprimento. Isso vai levar para chegar a uns 5... Em torno de 2 meses e meio, 2 meses e meio, você consegue cerca de 5 centímetros. Podemos dizer até que é um tratamento. Faz parte. Isso é um tratamento. Existem modelos desenhados tanto para a gente colocar abaixo do joelho, como acima do joelho, na coxa ou na perna. Então, algumas pessoas têm a coxa um pouco mais curta do que a perna, você trata na coxa. Não é necessário fazer isso na perna para aumentar essa diferença visual de altura do joelho. E quando os indivíduos caminham, o nosso cérebro reconhece alguns pontos quando você deambula, quando você caminha, você troca o passo. Então você vê a pelve, a cintura da pessoa se deslocando. Isso. Você vê os joelhos, mesmo dentro da calça ou numa saia, você consegue ver o joelho quando se desloca. E os pés vão se posicionando. Então, quando você tem uma diferença entre a posição dos joelhos, por exemplo, mesmo que o comprimento total seja o mesmo, essa diferença de posição dos joelhos leva a alterações visíveis da marcha. A grande preocupação são diferenças acima de 2,5 centímetros ou mais. Porque essas diferenças a longo prazo, hoje está comprovado cientificamente que leva a problemas no joelho do outro lado, no quadril do outro lado e na coluna. Então, muitos indivíduos que ficam sem tratamento a longo prazo vão acabar tendo artrose de coluna, artrose de quadril, artrose de joelho, por conta de uma diferença no outro membro. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que não está aqui, mas eu fiquei interessada. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Como o programa é casual, não tem problema, né? Nenhum. E a pessoa que tem a perna, vamos dizer, torta para fora,
né? Existem maneiras de Isso, fazer as correções. Isso aqui, daria para fazer essa correção. Este implante... Não isso, mas outros... Sim, tem como fazer isso. Na verdade, o meu dia a dia ele se baseia em correção de deformidades, né, angulares, e também o tratamento dessas dismetrias, essas diferenças de comprimento. Então, por exemplo, um indivíduo que tem a perna torta, Assim, seja ela às vezes é assim, essa né, do cowboy, sabe? Que ele senta com os joelhos para fora e os tornozelos para dentro, isso leva um desgaste do joelho precoce. Então, existem cirurgias que são realizadas para poder corrigir e alinhar o membro. Não somente por uma questão estética, que algumas pessoas se incomodam, mas basicamente pela preservação da articulação a longo prazo, do joelho. E da coluna, como também, você mesmo falou. Então, assim, esse é o dia a dia do nosso grupo, de ver deformidades, sejam elas em crianças ou em adultos. Então, assim, se você me perguntar assim, qual é a pessoa mais velha com a qual você já precisou atender ou fazer algum tipo de correção? Eu acho que 85 anos de idade mesmo responde tão bem quanto uma pessoa de 30 anos, 20 anos. O osso não sabe a idade que tem. E o osso, ele se regenera perfeitamente. Se você voltar e colocar um fragmento desse osso regenerado no microscópio, ninguém consegue dizer se ele é o osso regenerado ou um osso que tinha originalmente. Ele fica perfeitamente regenerado. Você fala muito do fígado, né? Que o fígado regenera, nem de longe chega aos pés da qualidade e da função e da estrutura que o osso consegue. Agora, quando a gente fala de alongamento, você fala alongamento ósseo, mas tem que lembrar e imaginar que existem várias estruturas no entorno. Pele, tendões, nervos, vasos. Não é só o osso. Não é só o osso. O osso responde muito bem a uma velocidade constante de alongamento. Os outros tecidos, e aí que está o segredo da coisa, você conseguir equilibrar uma velocidade de alongamento ósseo, preservando os outros tecidos e mantendo a mobilidade e a saúde das articulações, porque não compensa você ganhar 1 milímetro de comprimento e sacrificar uma função de uma articulação. Exatamente. Uma coisa estraga a outra. Não pode. A gente é completamente contra, obviamente. Muito preocupado com isso, e para isso a gente tem na equipe, é uma equipe multidisciplinar, não é só um médico, nós somos 3 médicos na equipe, somos mais 2 fisioterapeutas, tem enfermeiro, enfim, tem uma equipe multidisciplinar preocupada e se dedica diariamente a lidar com esses pacientes. E existe o pré-operatório? Claro, como se tratam basicamente, não é uma cirurgia de emergência, são todas programadas. Sim. Então a gente consegue avaliar o paciente antes, entender qual é a melhor indicação para o melhor tratamento, quanto tempo vai durar. Então o paciente, quando chega, ele conversa, ele sabe exatamente quando começa, o que vai acontecer no meio do caminho e até onde acaba e o quanto ele vai alcançar. Isso é perfeitamente calculável e reproducível. Agora, durante esse caminho, a gente precisa de estar muito atento para que não ocorram problemas. Por exemplo, não é uma cirurgia em que o indivíduo ele realize e amanhã ele levante, via de regra, e saia caminhando. Existe ele vai precisar de um tempo, a fisioterapia começa no dia seguinte à cirurgia, e ele vai precisar de acompanhamento diário do fisioterapeuta e exercícios diários que ele precisa fazer para ter um bom resultado. Não é simplesmente uma questão, o indivíduo passivamente fez a cirurgia e já ganhou. Não, ele precisa, esse é um ganho que vai acontecendo ao longo do tempo. A grande vantagem desse sistema, desse implante, vamos mostrar aqui o implante. Se trata, uma haste, isso aqui é uma haste para tíbia, então vai abaixo do joelho. Essa parte aqui vai para baixo, perto do tornozelo. Então a gente faz um furinho perto do joelho e a haste é colocada nesse sentido até lá embaixo. Existem alguns pequenos buraquinhos aqui na haste e que a gente coloca parafusos para travar. Então quando por esse cabo é dado estímulo elétrico, a haste vai começar a abrir e esse espaçamento que vai acontecendo, o osso vai regenerando e produzindo osso nesse espaço que foi aberto progressivamente.
Gente, Então, que evolução, não? o fato de nós não termos mais, por exemplo, o uso daquelas, o pessoal chama de gaiola, Gaiola, isso. do fixador externo, nós não temos nenhum elemento transfixante, por exemplo, pinos, fios que ficam atravessando o músculo, isso pode causar dor. Então, Muita dor, né? nesse sistema, a quantidade de analgésicos necessários é muito mais baixa. É quase indolor. Praticamente indolor. Ele se torna indolor porque nós controlamos fazendo analgesia chamada preemptiva, ou seja, a gente já começa com analgésicos antes do problema acontecer e a gente mantém a fisioterapia e a flexibilidade da musculatura. Dessa maneira, o alongamento se torna muito mais suave, muito mais tranquilo e o indivíduo ultrapassa essa fase crítica, onde ele está mudando a sua estatura, por exemplo, o comprimento da perna, de uma maneira muito mais palatável, muito mais tranquila, porque não há necessidade, por exemplo, de troca de curativos diários. Não tem curativos, ele pode né? deitar de barriga para baixo, barriga para cima. A gente Ele tem um não vai controle. sofrer ali com aquela gaiola. Exato. A gente tem um controle absoluto do que está acontecendo lá dentro em termos de velocidade. Eu posso aumentar a velocidade de acordo com a formação do osso, eu posso diminuir a velocidade, eu posso parar um tempo, voltar a estimular, sem haver necessidade de manipulações no centro cirúrgico. Então a gente tem controle total sobre o que está acontecendo. E eventualmente a gente pode voltar também, né? Se for necessário a gente voltar e depois seguir alongar de volta. Por exemplo, começou a musculatura sofrer com dificuldade de mobilização do tornozelo ou do joelho, a gente pode voltar, encurtar um pouquinho, o paciente recupera, o que seria muitas vezes um problema em outros sistemas, porque você pode comprometer a musculatura. Então você pode voltar, recuperou, volta a alongar, sem ter nenhum tipo de transtorno definitivo para o paciente. Que maravilha. Fica comigo porque nós vamos agora falar sobre cérebro tem fome, com a doutora Cleise no Fala Doutor, solta o flash. Espelho, espelho meu. Você tem gostado do que você vê refletido no espelho? Olá, eu sou Cleise Loqueta, nutricionista, e vamos falar um pouquinho mais sobre o poder da nutrição na estética. Você sabia que mesmo que você gaste com produtos muito caros, cremes valiosos, tome o seu colágeno, existe um vilão que você está colocando no seu prato e que está destruindo a sua pele? Pois é, não tem como não falar dele. Ele é o açúcar. Para exemplificar um pouquinho mais, vamos fazer de conta que aqui nós temos uma pele de uma criança, uma pele até a adolescência. Ela é inteira, intacta, elástica, ela é uma pele maravilhosa. Conforme os anos vão passando e quando você come produtos com bastante açúcar, bastante glicose, bastante carboidrato, acontece uma reação na sua pele. O nome dessa reação é glicação. Glicose, glicação. E o que acontece? Quando você come o açúcar gruda nas suas células de colágeno e elas vão ficando partidas. Abre. Por isso acontece a flacidez, a linha de expressão, as suas rugas. Mas é possível nós diminuirmos isso. Como? Diminuindo carboidrato. Coma menos açúcar e seja mais bonita. Gente, que bacana esse tema, né? Não tem como escapar. Tá certo, sim, fazer aí uma boa nutrição, uma reeducação alimentar, tá tudo certo. E olha, gente, já tô emagrecendo. Vocês estão acompanhando aí a minha nutrição, digamos assim, e eu já estou bem feliz. Quer dizer, não muito feliz. Ainda falta alguns quilos aí, mas eu vou conseguir com certeza. Um beijo, doutora Cleise. Vamos falar de estética, porque eu acho que esse assunto é muito bacana, porque eu até tenho conhecidos, colegas que sofrem muito com a estatura. Poxa, por que eu sou tão pequenininha? Sofre bullying, né? E crianças também. Também. Né? Também. E vamos falar como que esse material é utilizado na estética com aumento de alturas ou apenas cirurgias reparadoras.
Esse tipo de implante, ele pode ser utilizado, ele foi desenvolvido para fazer cirurgias reconstrutoras, mas a aplicação também se faz para ganho de estatura. Você usa em ambos os membros inferiores, né? Deixa eu só, eu vou Fique à te vontade, situar um doutor. pouquinho algumas coisas, porque esse é um tema bem polêmico sobre ganhar estatura, e as pessoas falam assim, poxa vida, mas você tem uma vida completamente saudável, Pra que geralmente você vai são mexer nisso? rapazes, nós temos são rapazes geralmente, que estão em torno de 1,60 m, um pouco mais, um pouco menos. E assim, eu confesso que por muitos anos eu tive dificuldade de entender isso, porque eu tenho 1,96 m. Então, para mim sempre foi uma coisa, um certo tabu falar sobre isso, e entender, e tratando gente com muitas complicações graves, sérias, e precisar usar algum tipo de dispositivo externo. Então, para mim era uma coisa que era difícil de entender. E eu passei a tratar muitas complicações de indivíduos que submeteram esse tipo de procedimento em outros locais, saíam até do Brasil para fazer isso, e voltavam para cá com complicações decorrentes da utilização de alguns tipos de implantes. Como nós temos a expertise de lidar com as complicações, a gente resolveu encurtar os caminhos. Então, assim, poxa, se as pessoas estão sofrendo com complicações decorrentes a isso, que nós não temos esse tipo de complicação quando a gente trata os pacientes, por que então a gente não passa a oferecer esse tipo de tratamento para indivíduos? Então, isso há mais de 15 anos, a gente já faz isso aqui em Curitiba, há mais de 15 anos, a gente não divulga isso abertamente, mas temos muitos pacientes feitos, vindos de vários locais, não só do Brasil, mas de fora do Brasil também. E o que a gente passou a entender é quanto um indivíduo que tem baixa estatura, especialmente homens, porque as mulheres elas crescem 10, 12 centímetros em 2 segundos. Elas colocam um salto, 10, 12 centímetros, Verdade. transforma a panturrilha, empina, enfim, uma coisa assim. Agora, os rapazes não, para tentar No usar máximo, a calçados, bota. 4, 5 centímetros, muitas vezes um salto escondido, mas mesmo assim, se ele está em torno de 1,60 m, vai para 1,65 m, e ainda assim uma moça de 1,60 m coloca um salto 10, 12, ela já está acima de 1,70 m. Pronto. Então, existem estudos também que começaram, quando eles avaliavam cirurgias bariátricas, eles foram ver o que causava mais impacto com relação à autoestima das pessoas. Analisaram pessoas com orelha de abano, nariz grande, nariz torto, estrabismo, faltando uma perna, obesidade mórbida, magreza excessiva. Nada disso chegava perto do quanto implicava na autoestima a baixa estatura. A baixa estatura ela tem implicações muito importantes em Principalmente relação nas mulheres. nos homens. Os homens eles têm essa questão com estatura muito maior do que as mulheres. Se você conversa com um homem de baixa estatura, você vai notar que ele se compara o tempo inteiro. Ele encosta ao lado de alguém, assim, essa pessoa mais baixa, mais alta do que eu, essa pessoa deve ter tanta. Eles têm esse assunto recorrente, e isso não tem relação com nível socioeconômico, educacional, isso é do homem. Isso Do homem, do ele homem. tem. Porque existe essa pressão, porque o homem socialmente ele é feito para ser alto, forte, proteger a sua prole, espalhar os seus genes por aí. E o homem que é mais fraco, que o homem que é menor, em tese a fêmea, ela passa a olhar com outros olhos. Então, em alguns países, por exemplo, o homem abaixo de 1,60 m não casa. Por exemplo, na Coreia do Sul existe um preconceito muito grande, porque existe também estudos que mostram, eles avaliaram salários dos CEOs, dos diretores de grandes multinacionais, e viram que é uma correlação positiva de quanto maior a estatura do indivíduo, maior é o salário dele dentro da empresa. É uma coisa que tem uma implicação Você em deve alguns ganhar países. muito bem, né? Então, Se eles você assim, for- tenho quase 2 metros de altura, em tese eu ganho muito bem. Vai pra lá, vai ganhar muito Pois é, bem. aqui no Brasil não é bem assim. Não é bem assim. Fizeram também algumas comparações, por exemplo, com homens de baixa estatura. O que eles fizeram? Eles viram que Adolf Hitler, Kim Jong-il, vários presidentes, déspotas, Napoleão, todos tinham baixa estatura. Mussolini, aqui no Brasil, Getúlio Vargas, eles foram correlacionar a estatura e também a liderança, a capacidade de liderança, e o que eles acabaram desenvolvendo. Em sua imensa maioria, os que tinham baixa estatura
historicamente, acabaram fazendo coisas grandes também, mas levaram alguns problemas. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, de todos os presidentes norte-americanos, somente 2 têm abaixo de 1,80 m. Todos os outros têm acima de 1,80 m. Então, existe um impacto muito grande entre os homens, especialmente as mulheres também têm, mas não se compara Nossa, eu pensava aos que eram homens. as mulheres. Existem 2 faixas etárias em que procuram a gente lá para conversar sobre estatura. Homens. Os homens perto dos 18 anos, porque eles sofrem o bullying na escola, eles são ponto de referência, que ele é baixo, ele tem uma série de confusões. E depois ele acaba sendo uma pessoa extremamente cuidadosa com o corpo. A maior parte desses homens são homens sarados, que malham, se cuidam bastante, mas eles têm essa questão da estatura como uma necessidade. E depois já estão muitos deles casados, com filhos, carreira estabelecida, financeiramente bem posicionados, eles voltam a procurar para poder realizar o sonho de ganhar estatura. Isso é muito comum nesses 2 grupos, nessas 2 faixas etárias de homens que vêm a procurar. As mulheres não. Eu tenho histórias bem interessantes sobre isso. Eu tinha uma professora que pela primeira vez, isso eu estou falando de 1989, tinha uma revista chamada Ciência Hoje, dá para falar, né? O nome da revista Claro. Ciência Hoje, eles publicaram um artigo falando sobre a possibilidade de reconstruir os ossos. Isso E então? naquela época, em 89, 89. usando as gaiolas, porque era uma coisa nova, né? Para fazer o crescimento, tudo. E aí citava nesse artigo a possibilidade de ganho de estatura. Pois bem, ela veio consultar comigo há mais de 10 anos atrás. Então, se a gente estamos em 2025, 2015, por aí, de 89, então, 90, 25 anos depois, ela guardou a revista, ela tinha uma gravação do programa que foi ao ar na televisão, em uma fita VHS. Sim. Ela me trouxe e falou assim, eu sei que agora você vai ter alguma tecnologia melhor do que se oferecia lá atrás, então agora estou disposta a seguir o meu sonho. 25 anos depois. Você fez o procedimento? Sim, foi feito bilateralmente. E ela conseguiu 11 centímetros entre tíbias e coxas. Fotos, imagens para a gente passar? Geralmente os pacientes são submetidos a esse tipo de procedimento, eles não fazem muita questão de conversar sobre isso, porque é uma coisa muito íntima mesmo. Exatamente. Porque você não está tratando a perna, tratando o coração da pessoa, tratando o que ela sente, a maneira como ela se vê em relação ao mundo, como ela acha que o mundo a vê, e não é só uma questão ortopédica. A ortopedia, sim, ela vai trazer algum tipo de ajuda e conforto, mas dá bastante trabalho. Bastante trabalho. A equipe tem que estar preparada e o paciente também. Então, nós temos também um psicólogo que acompanha esses pacientes durante todo o tratamento, desde antes da cirurgia até depois da sequência também. Porque é um projeto de longo prazo. Não é, por exemplo, quer ver? É comum as mulheres procurarem um cirurgião plástico e o cirurgião fala assim, puxa um pouquinho aqui, levanta aqui um pouquinho aqui, levanta aqui, encolhe aqui, ou aumenta aqui, faz uma lipo aqui, né? Já sai com uma lista de coisas, dali a 2 semanas está lá. Com a gente, não. O indivíduo ele tem que ser capaz de vencer projetos. Ou seja, ele tem que, não digo que nos convencer, mas ele tem que estar realmente determinado que ele precisa disso. Porque eu levo por um tempo, apesar de ser por um tempo, um indivíduo completamente independente para alguém que vai precisar de ajuda. Por um tempo curto na vida dele, mas ele vai precisar de ajuda. E isso que implica em muita pressão psicológica sobre ele durante todo o tratamento. Que bacana. Gente, que aula, hein? Que delícia. Vamos nessa. E esse material está disponível para os outros profissionais? Ele já foi utilizado em algum lugar, ou seja, algum país? Esse implante ele foi desenvolvido por um médico alemão chamado Baumgart. Isso tem de alguns anos já. E há cerca de 4 anos e meio, mais ou menos, a empresa que esse alemão, Dr. Baumgart, que é médico ortopedista e engenheiro, ele que bolou isso. A empresa foi adquirida por uma multinacional que tem sede aqui no Brasil também, tem uma sede no Brasil e faz então a importação desses implantes. Então isso aqui, mundialmente é conhecido isso. No Brasil nós estamos um pouquinho em termos assim de disponibilidade por questões burocráticas de registro, coisa toda, demora muito tempo no Brasil.
mas ela está a partir de agora disponível. Os cirurgiões que tenham não só interesse, precisa de treinamento. Sim, Então eu comparo sim. você usar Não é um só implante, comprar o produto. você tem um implante desse à tua disposição, é como dizer o seguinte, olha, você tem aqui um carro de alta performance esportivo que tem uma potência enorme, que tem freios, suspensão, aerodinâmica, mas o piloto ele tem que estar habilitado, porque se ele acelera demais na curva, ele passa reto. Então, apesar do implante fazer coisas fabulosas, é indispensável, fundamental o treinamento para poder utilizar. O fato de o indivíduo saber dirigir um carro Isso não quer dizer não que significa que ele vai poder dirigir um carro de alta performance Com certeza. em alta velocidade. Ele pode dar uma volta na quadra, talvez, mas ele poder ir para uma pista e Mas acelerar ele vai fundo, inseguro, né? ele vai acelerar inseguro, fundo, com certeza. precisa de treinamento. E o material utilizado nessa cirurgia substituirá algum material já utilizado? Ou será mais uma possibilidade? É mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. E é uma ferramenta que traz muito conforto para o indivíduo, para o paciente. Traz conforto, traz segurança, traz facilidade na reabilitação, facilita a reabilitação do indivíduo, diminui a chance de infecções ao longo do tratamento, porque quando você usa um aparelho de fixação externa, praticamente todo paciente vai experimentar, durante algum momento do tratamento, uma pequena infecção superficial. E nesse caso, como não tem nenhum tipo de dispositivo externo, não tem. Então, e a gente consegue usar menos medicação analgésica, ou seja, tem menos dor. Que maravilha, né? Melhor ainda. Bem, Curitiba foi escolhida. Já existe data para acontecer? Já, a gente tem isso programado para a primeira próxima semana. Na verdade, assim, eu já participei de várias cirurgias com implante. Então, para você... Fora do Brasil, França, Chile, Estados Unidos, não é uma novidade para a nossa equipe. Para a sua equipe. A novidade é ter o implante disponível no Brasil. No Brasil. E como a gente está em Curitiba, a gente tem uma estrutura pronta para receber as pessoas, começa em Curitiba. Nossa, que chique. Eu sempre falo que sempre é Curitiba, né? Sempre Curitiba tem uma tradição em inovação, experimentos. Eles falam assim, ó, se Curitiba dá certo, qualquer outro local do Brasil vai dar certo. Principalmente, a gente fala muito sobre a estética, sobre a beleza, produtos e inovações. Eles vêm de São Paulo, ou até outros países, vêm em Curitiba. E às vezes sai decepcionado. O público é muito exigente. Exigente, muito, sai desde não deu certo. Um evento também acontece. Ai, você procura muito a gente devido a eventos. E ao mesmo tempo tem estrutura para receber isso aqui. A gente tem estrutura hospitalar, estrutura de equipe. O povo, as pessoas são exigentes. Os pacientes vêm de muito longe que a gente atende. A imensa maioria dos nossos pacientes não são de Curitiba. Como são situações complexas, acabou treinando de gente do país todo, de todas as regiões do país, de todos os estados. Nós temos pacientes de absolutamente todos os estados do país. Nós temos aqui em Curitiba e também da América Latina, da África, da Ásia também. Nós temos gente do Oriente Médio, pacientes da Europa, Estados Unidos. Essa primeira paciente vem dos Estados Unidos. Né? Curitiba ser referência, que maravilha. Eu quero aproveitar, finalizar o programa. Olha, já acabou? Olha, já acabou. Eu quero finalizar o programa mandando um beijo para a Thalie, que é uma querida, para a nossa querida Dariane também. Um beijo para vocês. Doutor, posso deixar o teu contato? Claro. Olha, o contato é 41 99 726 4774. E o Insta é Richard Luzi, demudo, Richard Luzi. E atende no Hospital Vita Curitiba. Isso? É isso. Doutor, muito obrigado. Agradeço muito obrigada. pelo Foi convite. Um prazer falar com você, conversar, entender. E eu queria fazer mais perguntas, mas Fica para a próxima. Olha lá, doutor, olha. Fica para a próxima. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço. Deus abençoe e sucesso. Obrigado na sua para todos carreira. nós. Finalizando mais um programa casual, mas quarta-feira tem muito mais para você, se Deus quiser e Ele quer. Moda e beleza na TV, um mundo de emoções pra você.